Olá, sejam bem-vindos novamente ao programa Lei e Negócios. Hoje eu estou aqui com o Dr. Ramon, especialista em direito previdenciário, meu sócio, meu parceiro aí de longa data. Dr. Ramon, é um prazer enorme recebê-lo aqui. O prazer é meu. Agradeço que tenha aceitado o convite para a gente conversar um pouco sobre previdenciário. O prazer é meu, né? Meu contato com previdenciário começou já na faculdade, né? Eu entrei na faculdade, assim, com alguns sonhos e a atuação na advocacia não era um deles, mas aí eu fui trabalhar no Tribunal Regional Federal na primeira turma e acabei estagiando justamente na primeira turma na área de direito previdenciário, né? E aí a atuação no Tribunal Regional Federal me levou a conhecer mais a área de direito previdenciário e essa área de auxiliar, né, as pessoas, né? Querendo ou não, o direito previdenciário trata muito sobre isso, né? Sobre pessoas em vulnerabilidade, tendo que lidar com a burocracia do governo e tudo. Então, eu fui meio que me aproximando da área, ao mesmo tempo que eu explorava outras demandas de outras áreas do direito, né? Eu nunca deixei de ter contato com direito previdenciário, né? E depois que eu saí do TRF, eu fui estagiar em escritórios de advocacia, em outras áreas do direito. E aí, por uma coincidência, eu fui chamado por uma defensora pública da União para estagiar também. Mas já sendo praticamente um assistente na Defensoria Pública da União, justamente na área de previdenciário, no gabinete, no sexto gabinete previdenciário da Defensoria Pública da União. E lá eu atuava mais perto ainda do povão, né, dos cidadãos e tudo. Então tinha muito mais contato com eles. E aí isso foi me aproximando muito mais da área de previdenciário, né? E foi bem na época que tinha acabado de sair a reforma. Então tinha muitas dúvidas nas pessoas, né? Se eu conseguisse aposentar, se não ia, se tinha direito a benefício, se não tinha, né? E aí então eu nunca, mesmo às vezes atuando em outras áreas do direito, perseguindo outras questões, eu nunca deixei de ter essa proximidade, esse contato com o previdenciário, né? Então, querendo ou não, fui me especializando por ter esse contato, né? Foi em 2019 isso. Foi lá em 2019 e aí eu fiquei em 2017 até 2019 no TRF1 e depois na Defensoria Pública em 2021. Então, quando começou a reforma, eu trabalhei no gabinete do desembargador Brandão, que hoje é ministro do STJ. Ele estava fazendo a transição da primeira turma, se eu não me engano, para a quarta turma, que era outras temáticas lá dentro do TRF. E aí eu saí exatamente nesse período que ele estava saindo também da direito administrativo, enfim, direito público. E aí depois em 2021 eu atuei de janeiro de 2021 até dezembro de 2021 lá na DPU. E foi uma experiência muito boa, né? Porque eu tive o contato do órgão julgador, né? Então recebendo casos, fazendo minutas de embargo de declaração, decisões, apelação. Então analisando o caso quando ele chega de forma mais completa, né? Então quando chega lá no TRF1 já é segunda instância, então já tem todo o processo montado, né? Petição inicial, perícia, sentença. Então, a sentença já auxiliava, né? Que na época eu era estagiário, então dependia muito da análise que o juiz fazia da sentença para analisar o processo. Depois eu fui aprendendo mais a analisar desde o início, a saber, né? Pegar as nuances que tinham do processo, não só a partir da fase recursal. E aí, atuando na defensoria, não, ali é desde o início, tendo contato mesmo, montando a petição inicial, orientando, sabendo que tipo de documentação precisa, o que é que o cidadão precisava ou não para conseguir. E aí eu fui notando que atuar em direito previdenciário é um pouco diferente de algumas outras áreas, porque você precisa ser muito mais técnico, principalmente em análise documental. Assim, às vezes atuando em, por exemplo, em direito do consumidor, você mais analisa a situação fática com o que está na lei, com o que está na jurisprudência, como que o tribunal entende aquela situação fática ali. Mas no direito previdenciário você tem que atuar muito como um analista previdenciário, né? Então, qual o trabalho do analista? É pegar a documentação, olhar a legislação, saber se está tudo de acordo, saber contar tempo de contribuição, Uhum. qual foram as situações que enfrentou, se aquele tempo ali é válido, se não é. Hoje está um pouco mais automatizado, mas ainda tem esse papel do analista, né? Então, é por isso que o INSS é muito atrasado ainda, porque depende dessa pessoa física fazendo essa análise, né? Então, o trabalho do advogado tem que ser esse, né? Então, você atua primeiro nessa parte de fazer essa análise e depois faz análise mais jurídica, né? De saber assim, então tem direito, não tem direito, se tem direito, onde que vai andar, o que é que vai fazer,
né? Então, eu acho que eu me interessei muito também por conta disso, né? Que eu percebi que você tinha que ter essa análise um pouco mais aprofundada, saber ter esse contato, esse tato com as pessoas, ao mesmo tempo que você tem que ter essa análise aprofundada sobre as questões jurídicas, análise de matérias, enfim, né? E aí eu fui me aprofundando e buscando, né, me especializar. E você atua já, então, há uns 3 ou 4 anos como advogado para essas pessoas? Como advogado já há 3 anos, mas minha experiência com direito previdenciário vem desde 2017, né? 2017 até eu nunca Uhum. deixei de ter, né? Mesmo quando eu era estagiário, eu não podia advogar, né? Mas eu já auxiliava as pessoas, eu tinha contatos A e tal. Defensoria é uma grande escola, né? Eu também tive a oportunidade de estagiar na Defensoria Pública do DF, não foi da União, mas é uma grande escola, né? É porque você tem contato ali e é muito focado em resolver o problema do cidadão, né? Assim, às vezes o escritório de advocacia ele tem uma visão um pouco mais econômica, né? Então, assim, aquele caso ali, se não tem uma viabilidade, se às vezes assim, um 60-40, um 50-50, se vai entrar ou não. O escritório vai fazer uma análise, às vezes, uma análise muito econômica, né? Dependendo da área, evidentemente, do escritório, né? Mas na defensoria, não. A defensoria é auxiliar o cidadão com o máximo de amparo, né? O carro-chefe da Defensoria Pública da União é, de fato, são essas demandas previdenciárias, imagino. Sim, é até interessante porque eu estava lendo recentemente, né, que eu precisava fazer essa explicação para um cliente, que o CNJ lançou recentemente o CNJ em números, né? Fazer uma análise, agora vai ter a Justiça 4.0, fazer essa análise sobre como é que funciona as demandas judiciais do Brasil, né? E dos 5 temas que são mais... primeiro, o órgão que é mais litigante é o INSS. E aí o CNJ teve essa preocupação de saber por que é o INSS. Será que é porque eu estou contabilizando muita ação que está parada há muito tempo? Então, não é que seja o mais litigante, é porque tem muito processo parado e acaba que o número tá lá inflacionado. Mas aí eles fizeram análise por temas. E viram que dos 5 temas que mais aparecem nos litígios do Brasil, 4 são realmente de previdenciário, né? Benefícios em espécie, aposentadoria por invalidez e tal. Então, isso demonstra que tem esse gargalo muito grande, né? Demais. E o INSS, querendo ou não, faz as análises dos pedidos administrativos, mas é uma análise muito, eu não vou dizer assim, ruim, mas é muito singela às vezes, né? A gente que é advogado atua, vai analisar o processo administrativo já com a decisão administrativa às vezes, e a gente percebe que o funcionário que fez a análise ali daquele processo, ele não teve atenção de verdade, assim, às vezes, alguns detalhes, algumas demandas, né? Que o advogado tem, né? O advogado já tem esse olho, assim, de olhar e saber exatamente o que é que precisa ser feito ali. Você acha que o INSS erra muito nessa análise, então? E tem muita gente, muitos cidadãos às vezes começam assim até a pensar, né? Tá errando ou tá só não querendo aprovar mesmo o pedido, né? Ou às vezes o cidadão também até faz o pedido errado, né? Às vezes ele tem direito para aposentadoria por idade e pede por tempo de contribuição. Com a reforma isso ainda piorou, né? Porque a reforma trouxe regras de transição, e então às vezes o cidadão não sabe, ele só quer se aposentar por tempo. Só que como hoje você tem 5 regras de transição, tem aposentadoria e dependendo da categoria, você vai ter aposentadoria por idade, aposentadoria híbrida, aposentadoria rural, aposentadoria por deficiência, enfim, são várias formas de aposentadoria, vários cálculos. E às vezes o cidadão ele vai lá simular no aplicativo, né, do meu INSS, ele acessa lá e vai no simulador, aparece o verdinho lá e ele já quer se aposentar já naquela categoria. Só que às vezes aquela categoria de regra de transição não é vantajosa, por exemplo, de acordo com o valor do benefício, por exemplo. Então, para o INSS é bom que ele se aposente logo e receba aquele valor daquele benefício. Mas às vezes, se ele esperar um pouco mais, contribuir mais, ele vai conseguir ter um benefício maior, dependendo da situação. Uhum. Então, também tem muito caso que acontece isso, né? Mas eu acho que a análise, ela é muito, eu acredito que por conta de volume mesmo, né? Querendo ou não, os funcionários devem ficar abarrotados de trabalho e aí não fazem análise com aquela profundidade que tem que fazer, né? E aí no processo judicial já é um pouco diferente, né? Porque você já tem a base do processo administrativo, você leva aquilo para a análise do judiciário, e a análise do judiciário você vai ter uma manifestação um pouco mais clara do INSS, tem um juízo analisando também ali se está tudo sendo feito de acordo, se o INSS está realmente atuando. E, por exemplo, em casos de auxílio-doença, você consegue uma perícia mais especializada, às vezes. Então, você tem um advogado para te defender, para não conseguir você ter uma perícia genérica, né? Porque
porque eu já advoguei para clientes que eles obviamente deveriam ter o auxílio-doença, e eles não conseguiram o auxílio-doença porque o perito era um perito genérico, né? Um médico assim, que não tinha formação específica para aquele caso. Que se o médico, e aí, na perícia judicial, também no TRF não tinha acesso àquele médico, mas aí a gente conseguiu fazer recurso e conseguiu um médico que era especialista naquela demanda dele. E aí eu acredito que o caso foi vencido muito por conta disso, né? Dessa luta de conseguir um médico especialista para saber realmente esclarecer a situação daquele cidadão, né? Então, tem muito disso também no direito previdenciário, nessa necessidade. Na sua visão, então, a reforma não foi positiva para o beneficiário do sistema. Do ponto de vista econômico para o país, a reforma teve um objetivo muito claro, né? Que é de reduzir custos, esse fantasma da Previdência. Mas para o previdenciário teve muitos malefícios, né? Acho que o principal, por exemplo, é na questão da aposentadoria por invalidez, né? Hoje, como é que funciona, né? Não, assim, o termo técnico não existe mais auxílio-doença nem aposentadoria por invalidez, né? A gente chama de benefício por incapacidade temporária e permanente. E aí o benefício por incapacidade, ele vai ter duas categorias, que é por acidente de trabalho e previdenciário. Então, por exemplo, o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, por acidente de trabalho, ele vai ser assim, você se acidentou indo para o trabalho, isso é um acidente de trabalho. Você é um operador de máquina e aí teve algum acidente com você e aí você ficou incapacitado Da ali operação da temporariamente. máquina. Uhum. Então, se é por acidente de trabalho, por exemplo, você vai receber o benefício de acordo com 91% do cálculo das suas últimas contribuições. Então, é feito esse cálculo das últimas contribuições, o INSS pega essa média e aí você vai receber esse valor. Já na aposentadoria vai depender, porque se a aposentadoria por invalidez, que a gente chama hoje de benefício por incapacidade permanente, se for por acidente, a lei permite que você receba 100% do benefício. Agora, se não for, hoje a aposentadoria funciona como? Você vai receber 60% das suas... O INSS vai fazer o cálculo de todas as suas contribuições, você vai receber 60% e 2% a mais a cada ano que ultrapassar. Para a mulher, 15 anos de contribuição e para o homem, 20 anos de contribuição. Então, por exemplo, a mulher que trabalhou 30 anos, ela vai receber 15 anos vezes 2, ela vai receber 30% a mais. Então, ela vai receber 90% do valor do benefício, não recebe a integralidade. Para receber a integralidade, tem que trabalhar pelo menos 35 anos. Para o homem, tem que trabalhar pelo menos aí 45 anos. Então, tem essa questão. E aí, por isso que tem muita gente que, por exemplo, recebe o auxílio-doença. E essa é realmente uma questão da reforma que atrapalhou muito a vida da população, porque você se acidentou e, às vezes, não tem o tempo de contribuição necessário. Então, por exemplo, aconteceu um acidente, você só tem 8 anos de contribuição, 10 anos de contribuição, e aí você não está conseguindo trabalhar por conta desse acidente, por conta dessa questão que ocorreu com você, e aí você eventualmente vai ter que se aposentar porque realmente não consegue voltar para o mercado de trabalho. Só que você vai se aposentar com benefício muito menor do que por exemplo, do auxílio, né? Que eu falei que o auxílio é 91%, a aposentadoria é 60%, mais 2% se ultrapassar. Não ultrapassa, então às vezes a pessoa está recebendo R$ 4.000 por conta do auxílio-doença, e aí quando se aposenta, passa a receber R$ 2.000, R$ 2.100, R$ 2.300, né? Então reduz muito. Se aposentar, então, para essa pessoa vai ser pior do que continuar recebendo benefício, né? Então, essa reforma, nesse sentido, teve... Eu acho que esse é o principal debate, assim, que atrapalhou. E essa questão também de aumento de idade, é claro que é ruim, mas, assim, a população vai se acostumando, né? Trabalhar um pouco a mais para conseguir se aposentar. Mas eu acho que o principal é isso, né? A questão pecuniária foi o que mais pegou, né? O teto também, o limite do teto do INSS. Enfim, tem algumas questões. Contando um pouco da nossa experiência, porque passei a atuar junto com o Ramon sobre esses temas de direito previdenciário. Inclusive, a gente já tinha até pego alguns escritórios colegas que não tinham essa especialização dentro do escritório, nos passavam essas demandas e a gente conseguia dar vazão, né, entregando peças jurídicas e auxiliando consultivamente esses escritórios dos colegas no tema de direito previdenciário. Levando em conta essa experiência, eu formulei algumas perguntas para lhe fazer,
para que a gente tenha realmente a intenção de informar sobre alguns direitos o nosso cliente, o beneficiário do INSS, né? Então, o intuito também dessa nossa conversa é explorar esses temas de direito previdenciário que são caros às pessoas, né, aos cidadãos que têm esse direito e muitas vezes não buscam esses direitos, não sabem quais direitos são, e a gente vai aqui nesse momento eu vou fazer algumas perguntas e o Ramon vai responder essas perguntas devido à sua capacidade técnica, de experiência já na área de alguns anos, né? A primeira pergunta que eu formulei foi: quantas regras de aposentadoria existem hoje e como escolher a melhor regra? Você já tinha falado um pouco sobre esse tema, mas, enfim, repise aí. Assim, essa questão das regras é porque antes você tinha aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, né? A reforma da Previdência, ela não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Então, você vai aposentar por idade, e aí, para quem cumpriu os requisitos antes, ou estava trabalhando antes da reforma, tem regras de transição, né? São 5 regras de transição. O que é mais importante é você ter essa consultoria com o advogado para conseguir saber qual é a regra mais vantajosa, né? Igual eu expliquei, às vezes a regra de transição, por exemplo, por critério de pontos, ela vai te fazer se aposentar logo. Então, você faz a simulação lá no INSS e vê que cumpriu a regra dos pontos, da transição por pontos. Só que o valor do seu benefício previdenciário, às vezes, não vai ser o melhor. Então, às vezes, é melhor, por exemplo, você acabou de mudar de categoria de emprego. Então, às vezes, é melhor você esperar um pouco mais, porque aquele seu salário vai entrar na média da sua remuneração e vai aumentar a média da remuneração. E aumentando essa média, o valor do seu benefício previdenciário vai ser maior, né? Então, por exemplo, a questão do benefício por incapacidade. O INSS faz 2 cálculos. Ele faz o cálculo da média total. Então, ele vai calcular a média total da sua contribuição. Então, vai pegar assim, desde quando você contribuiu, desde 94 até hoje, quantos meses de contribuição você tem, faz a divisão e pega aquela média. Ele também faz a média dos últimos 12 meses. E aí, por exemplo, se você está num cargo mais alto nos últimos 12 meses, você vai ter uma média maior. Então, o valor do benefício vai ser maior. E aí, o INSS vai escolher o que é o menor valor. Então, isso já é uma mudança na reforma, né? Que é negativa para o beneficiário, né? Que vai receber um benefício menor. Mas, se ele trabalhar para esticar esse período desses 12 meses, por exemplo, vamos supor que ele tenha só 8 meses, e aí a média vai dar menor. Ele trabalha para alcançar esse período de 12 meses para justamente afastar esse valor menor e ficar com um valor maior. Então, é estratégico para ele, né? Então, às vezes, o cidadão ele só olha lá no aplicativo, quer se aposentar logo, quer cumprir logo a regra, mas ele não tem essa observação também com relação ao tempo de contribuição, com relação a, por exemplo, fazer uma análise técnica também do que a gente chama, né, do CNIS, que é o quê? É o registro das suas contribuições no INSS. Então, todos os seus registros de contribuição, todo o tempo que você trabalhou e contribuiu para o INSS, está registrado lá. E aí, às vezes, tem empregador que não fez o registro correto, ou então colocou um valor de remuneração menor do que deveria. E aí, às vezes, conversando com clientes, eu percebo assim, você me falou que você recebia essa remuneração nesse período aqui, mas que o INSS está dizendo que você recebia tanto. Aí ele, não, está aqui meu contra-cheque, eu recebi, era isso. Aí, então, já é um erro. Então, aí já tem que ir lá, analisar, fazer essa mudança. Então, por isso que é importante também ter essa análise de um advogado que tenha já essa experiência, né? Para saber analisar, olhar. E, às vezes, assim, a gente, quando tem essa experiência, bate o olho e já sabe, tem erros aqui. Ou então, vai fazer o pedido administrativo, às vezes, na simulação está dizendo que você tem o direito, aí você faz o pedido é negado. E, às vezes, o INSS só escreve lá um código, diz um artigo de uma lei, e aí o cidadão não tem essa capacidade de interpretar, né? E às vezes vai ser porque um tempo de contribuição o empregador simplesmente não lançou, né? Ele lançou lá o valor da remuneração, por exemplo, mas ele não lançou a contribuição, o registro de que contribuiu de verdade. Então, no contra-cheque está dizendo assim, houve esse desconto da sua remuneração para a contribuição previdenciária. Mas o INSS não tem registro de que recebeu essa contribuição de verdade. Então, por culpa do empregador, o cidadão não consegue se aposentar. E aí o advogado que tem que trabalhar nessa análise para conseguir fazer
Existem hoje já teses pacificadas de que a aposentadoria não pode ser impedida por conta de uma falha do empregador, né? Então, o advogado precisa estar atuando e o cidadão precisa ter, né, nessa análise, estar do lado de um advogado para conseguir fazer melhor essa análise e chegar lá, né, alcançar o melhor resultado, né? É interessante, muito interessante. Tem uma outra aqui que a pessoa tem o direito ao auxílio-doença, foi lá no INSS, requeriu o auxílio-doença, mas o INSS negou. O que ela faz? E agora? Primeiro vai depender, né? Porque, igual eu falei, né? O auxílio-doença, ele mudou de nome, né? Ele é o benefício por incapacidade temporária. E ele tem duas naturezas, né? Igual eu expliquei antes. A natureza por acidente de trabalho e a natureza previdenciária, né? E o que é a natureza previdenciária? A natureza previdenciária é aquilo que não é acidente de trabalho. Como assim aquilo que não é acidente de trabalho? Por exemplo, aquela pessoa que sofreu muito assédio moral no trabalho, sofreu muitos conflitos e tal, acabou entrando com alguma enfermidade, por exemplo, depressão, esse tipo de enfermidade. Isso é o que a gente chama de incapacidade previdenciária. Porque por conta do trabalho acabou tendo essa enfermidade. Por exemplo, o operador de máquina que não sofre um acidente, mas acaba tendo algum problema na coluna por conta de ficar operando aquele maquinário. É o professor que perde a voz por conta de calo, enfim, tem tendinite muito aguda. Esse tipo de situação a gente chama de... O benefício vai ser por incapacidade temporária de natureza previdenciária, não de acidente. Uhum. E aí tem essa mudança porque isso vai influenciar também na perícia, né? Então tem várias situações. Se você não conseguiu o auxílio doença, o importante é saber qual é a natureza e quais são as chances que você tem. E aí o advogado ele consegue fazer essa análise, porque às vezes foi o perito que não foi o perito correto, você foi para um perito que é especialista mais em acidentes de trabalho, e o seu caso é de uma natureza mais previdenciária, ou seja, sua incapacidade para trabalhar tem mais a ver com as suas questões pessoais de saúde mental do que exatamente com força física. Então, às vezes, o perito ele vai dizer assim, você não tem capacidade para exercer seu trabalho aqui de força física, que você fez a vida inteira. Mas um trabalho de escritório, um trabalho de outra natureza, você consegue exercer. Então, ele vai dizer que você não tem. Só que, às vezes, a pessoa já está há 30 anos trabalhando naquele setor, é a especialização dela, e aí não tem como ela sair desse mercado de trabalho, dessa área, e ir para outro, assim, de uma hora para outra. Tem perda de remuneração, tem todas essas situações particulares que quando você faz essa análise e entra com ação judicial, você consegue explicar melhor para o juízo. E explicando melhor para o juiz é mais fácil de conseguir. Porque para o juiz a gente consegue ter esse apelo de explicar de maneira mais detalhada, né? E eu recomendo, inclusive, às vezes, para alguns clientes que nem façam um pedido administrativo de forma... eles mesmos ir lá e faz o pedido de forma automática lá no aplicativo, né? Às vezes é fácil manusear o aplicativo, mas o melhor é você pedir também para o advogado fazer esse pedido, né? Porque o advogado, às vezes, consegue destrinchar melhor a situação da pessoa, e aí o analista do INSS que vai analisar aquele caso, tendo uma petição já bem montada, com os documentos já bem demonstrados, ao invés de tudo solto, você consegue garantir que o caso vai ser analisado com mais detalhes, né? Então, assim, eu mesmo percebo já da minha atuação que as análises e as decisões, quando os clientes eles fazem o pedido eles mesmos fazendo, a análise ela é muito mais simples. Quando tem uma petição de um advogado, uma procuração, a análise ela tende a ser um pouco mais completa, mesmo negando. Uhum. Assim, mesmo na situação que eu, enquanto advogado, faço o pedido administrativo para o cliente, já assim sabendo que ele deve receber aquele benefício, mesmo quando nega, a explicação ela é muito mais extensa e isso auxilia também na hora de fazer o pedido no juízo. Porque eu consigo demonstrar para o juiz, a análise que o INSS fez foi essa e ela está incorreta por conta disso, né? E às vezes, igual eu falei, dependendo do tipo de resposta que o INSS dá, o pedido para o juiz ele tem que ser um pedido novo, né, praticamente. Porque às vezes o INSS vai dizer assim, de acordo com o artigo tal, da lei tal, o benefício não pode ser deferido. E aí você não tem explicação, o cidadão não sabe ler a lei, né, não sabe pesquisar, ainda mais com a reforma a lei é cheia de alínea, assim, a linha J do artigo, do inciso 2º da letra G do artigo tal. E aí o cidadão fica perdido até para conseguir ler a lei e encontrar onde é que está ali que foi indeferida o motivo, né?
Então, assim, se você não conseguiu, não quer dizer que você não tenha direito. Às vezes quer dizer só que houve uma análise errada mesmo pelo INSS, né? E isso acontece muito, imagino. É o mais comum de acontecer. Assim, os casos que o INSS concede o benefício logo são casos assim, primeiro, o empregador está muito trabalhando do lado. Então, por exemplo, tem o CAT. O que é o CAT? É o Comunicado de Acidente de Trabalho. Existem situações, por exemplo, que o cidadão ele sofreu um acidente de trabalho indo para o trabalho. Aí o empregador vai lá e interpreta como isso não sendo um acidente de trabalho. O empregador vai falar, não, isso não foi acidente de trabalho, ele se acidentou lá, então não, eu não estou nem que pagar nada para ele, não, o INSS tem que pagar nada. Então, quando você tem esse CAT, já facilita, o INSS já vai olhar com outros olhos para a sua questão. Então, se o acidente de trabalho foi realmente um acidente, aí lá vai ter a explicação do que aconteceu e tudo mais, então isso auxilia também. Ou seja, respondendo a pergunta, não vá recorrer sozinho. Busque o advogado da sua confiança, que ele vai ter mais condição de, de te ajudar, né? Ali junto ao órgão. O que eu falo para os clientes é que, às vezes, assim, você sabe do seu caso, né? Mas o advogado ele trabalha não só com o seu caso, como no caso de várias outras pessoas, né? O advogado já tem uma vasta experiência de vários casos, de várias análises, né? Então, essa experiência conta muito também. Outra pergunta aqui. Eu acho que você já respondeu essa. Com a reforma, a aposentadoria por invalidez deixou de existir. Hoje mudou o nome, né? Hoje é o benefício por incapacidade, assim, a aposentadoria ela ainda existe, só que as regras são diferentes e o principal é ter uma noção melhor sobre como é que é feito esse cálculo, né? Então, por exemplo, às vezes vai ter, dependendo da situação, você pode conseguir o benefício judicialmente como acidente de trabalho e não como aquele que eu falei sobre o previdenciário, né? E aí, acidente de trabalho você recebe 100%. Uhum. Né? Então, às vezes, a pessoa entra com um pedido no INSS e aí o pedido é aceito, só que é aceito como previdenciário. E sendo previdenciário, ela vai receber menos. E, às vezes, ela nem sabe que pode receber mais. Né? Então, por isso que é sempre bom ter esse contato com o advogado, com alguém que é especialista. Entendi. O INSS pode cancelar uma aposentadoria por invalidez? Existe essa possibilidade, né? É o que a gente chama né, que o pessoal chama do pente fino, né? Então, o INSS, vez ou outra, faz esse pente fino de analisar, né? Hoje já existe um mecanismo, por exemplo, da prova de vida. Então, a prova de vida é o quê? É saber se... Não é só saber se o beneficiário existe ou não, né? Porque existe realmente também essa questão de beneficiários que já faleceram e a família continua recebendo benefício, enfim, por conta de erro do sistema do INSS, né? A prova de vida serve para isso, mas a prova de vida também serve para o beneficiário se colocar diante do INSS e aí, às vezes, vai ter um perito lá que vai analisar a situação dele, né? E vai ver assim, ó, você disse que estava usando cadeira de rodas e não estava conseguindo andar e tudo mais, mas você chegou aqui correndo, aqui. Então, o INSS vai lá e vai cortar. Mas é muito raro e nesse tipo de situação, Mas dá para você, por exemplo, ter medidas judiciais para conseguir evitar com que o benefício seja cortado, né? Então, já teve situações, por exemplo, que a gente teve de beneficiário que recebeu o auxílio-doença. O auxílio-doença foi cortado por conta que a perícia disse que estava apto a trabalhar. E aí o cidadão, a pessoa não conseguia sair da cama ainda. Tipo, ela se esforçou demais para ir na perícia, acabou piorando a situação dela, não conseguia trabalhar, mas depois o resultado da perícia foi lá dizendo que ela estava apta sim a trabalhar. E aí cortou o benefício. E, na verdade, já deveria ter transformado o benefício, convertido o benefício em uma aposentadoria por invalidez, né? Que é o benefício de incapacidade permanente. Então, são diversas as situações que acontecem com o INSS. Pode sim cortar, mas é muito raro e, dependendo da situação, é muito fácil também de convencer, de conseguir entrar com a medida cautelar, por exemplo, para proteger o interesse, né? E aí fazer essa análise em juízo, ao invés de ser uma análise feita pelo INSS, por exemplo, né? Então, às vezes, assim, se você foi convocado para fazer uma nova perícia, por exemplo, uma reavaliação, no caso de você ter um auxílio-doença ou no caso de você já estar aposentado, é recomendado que desde logo você entre em contato com o advogado, porque o advogado vai saber orientar com relação a essas questões. Tenho aqui uma muito boa. Ter uma doença grave gera aposentadoria automática, como no caso de um câncer, por exemplo? Tem muita gente que pensa isso, né? Que é a doença que gera a aposentadoria, mas não é a doença que gera a aposentadoria. São as situações de capacidade de trabalho que vão gerar a aposentadoria ou auxílio, né?
Então, a análise que o INSS faz é sobre a sua capacidade laboral. Então, um câncer, por exemplo, ele pode gerar uma incapacidade de trabalho, né? Mas, às vezes, o próprio cidadão ele não quer parar de trabalhar. Enfim, porque existem diversas situações, né? Por exemplo, igual eu falei, tem pouco tempo de contribuição, às vezes trabalhar um pouco mais vai melhorar, por exemplo, um eventual auxílio-doença, o cálculo do INSS vai melhorar com relação a isso, né? Então, não é a doença que gera automaticamente o benefício, né? É a sua situação fática concreta, a sua capacidade de trabalhar. E aí, é claro que isso também necessita de uma análise pericial, né? E o advogado pode auxiliar nisso também, mas eu vejo mais como essa perspectiva do caso concreto, né? Que, por exemplo, às vezes tem pessoas que têm enfermidades que não são enfermidades muito óbvias, né? Se a pessoa teve um acidente, perdeu uma mão, um braço, é óbvio que aquilo ali ocorreu e é óbvio que aquilo ali gera uma incapacidade de trabalho. Mas, por exemplo, a pessoa tem algum transtorno mental, depressão profunda, algum tipo desse tipo de transtorno, é mais difícil de ser observado, né? Então, vai depender muito do contexto fático, análise de testemunha, tem todo um outro tipo de contexto que, às vezes, administrativamente, o INSS não consegue fazer. Então, às vezes, você vai lá e, por exemplo, já aconteceu de situação da cliente, ela está super bem no dia. Ela me contou assim, não, realmente ela tem lá o CID de depressão, é misto, é ansiedade com depressão. E aí depois desenvolveu outro CID de depressão profunda. E aí, por conta disso, ela não estava conseguindo mais exercer a profissão dela, não estava mais conseguindo trabalhar. Mas aí, no dia da perícia no INSS, ela disse que estava muito bem, que finalmente ela sentiu, né, que vai acabar, finalmente eu vou conseguir. E aí, quando o perito perguntou como é que você tá, ela estava sorridente e feliz. Aí, como ela estava sorridente e feliz, o perito falou, não, isso daqui para mim não é válido, não. Você tá Caramba. tomando medicamento, então quer dizer que está sob controle. E aí ela entrou num fundo do poço maior ainda, depois que recebeu o resultado negativo, né? Putz, aham. Então, tem que ter também, às vezes, essa análise. Eu não vou dizer assim que é uma malícia, mas é bom consultar também até antes de fazer a perícia, né? Para saber como se portar, né? Uhum. Tem muita gente que tem aquela questão do teste da caneta, né? Você já ouviu falar sobre isso? Uhum. Você tá com algum problema, aí o perito vai deixar a caneta cair e fala, pega pra mim. Aí você falou que tá com problema na coluna, tu vai lá, agacha na frente dele, pega a caneta e não reclama de dor. Aí ele fala, vamos fazer o teste físico aqui. Cara, tem umas pegadinhas, né? Aí o perito vai falar, vamos fazer o teste físico aqui, faz um agachamento. Aí, aí a pessoa agacha sofrendo de dor. Aí o perito fala, não, você tá fingindo. Antes você pegou a caneta aqui, tava super bem e tal. Uhum. Então, assim, eu nunca conheci nenhum caso diretamente sobre isso, né? Mas são histórias que a gente escuta por aí, né? E não tem por que ser mentira, não, né? Porque realmente a perícia leva muito em consideração vários fatores. E os peritos, geralmente, pelo menos na minha visão como advogado, é que eles estão mais dispostos a negar. Assim, tem que ser raro o pedido que é aprovado. E realmente tem que ser assim, né? Porque tem realmente muita gente que acaba, não vou dizer assim, fingindo, mas acaba exagerando nos sintomas. Tem sim, Uhum. pode sim voltar a trabalhar, mas não quer, enfim. Essa questão da doença grave é interessante porque tem uma lei, agora não me lembro o número, mas é uma lei de isenção de imposto de renda e, consequentemente, restituição também. E lá nessa lei tem uma lista, né, um rol taxativo, uma lista de doenças que, em tese, concederiam o direito de quem é o portador dessa doença de receber a restituição e a isenção, né? Ou seja, deixar de pagar aquele imposto de renda que é retido na fonte. Então, é interessante você falar isso porque, apesar de estar lá na lei, a doença específica, na verdade, pode ser que ela não cause essa invalidez, né? Essa questão. E tem doença que não está na lei e tem juiz que dá, né? Tem juiz que concede o direito por entender que causa essa incapacidade, né, laborativa, causa essa dificuldade de locomoção ou dificuldade de exercer alguma função humana específica. Então, ainda que esteja na lei, né, não significa que você vai ter direito ou vice-versa, né? Então, essa E assim, a questão do juiz é muito também porque ele faz essa... E aí é que é o papel do advogado, né? O advogado, mais do que tudo, ele é um contador de história, né?
Então, na petição inicial, o advogado ele vai contar a situação fática que aquela pessoa está enfrentando, né? E aí, de acordo com que ele monta essa situação fática, ele consegue convencer o juiz de que, tipo, ó, a situação dela é uma situação muito difícil. Então, não tem como voltar atrás. Por exemplo, já teve situações em que a pessoa ela tinha um problema de hérnia de disco, que dava um problema, ela não conseguia movimentar muito os braços por muito tempo, porque dava uma dor aguda muito forte, enfim. Mas ela conseguia trabalhar, ainda assim, porque conseguia se reinventar e tal, e conseguia exercer a atividade dela. Qual é o problema? O problema é que essas dores começaram a fazer com que ela não trabalhasse no mesmo ritmo que ela trabalhava antes. Isso fez com que ela perdesse oportunidades de crescimento dentro da empresa, enfim. E aí gerou outros problemas, gerou depressão, gerou pressão, gerou um monte de outras situações, que aí isso sim gerou a incapacidade dela de trabalhar, porque a pessoa entrou em depressão, desenvolveu outros problemas de natureza psicológica, e aí o perito do INSS vai analisar só a questão da doença, porque às vezes ela colocou lá, o meu problema é essa doença aqui, esse CID aqui, esse atestado médico. E o perito vai analisar e vai falar, não, de acordo com isso daqui, você tem capacidade laborativa ainda, né? Só que tem que analisar também todo o contexto fático da pessoa, né? De fato, realmente. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Qual é a principal diferença entre a aposentadoria urbana e rural? A aposentadoria urbana e rural, né? Urbana é o trabalho urbano, então você tem carteira assinada, trabalha para alguma empresa, algum empregador. E o trabalhador rural, geralmente, ele não tem carteira assinada e a contribuição que ele faz é de acordo com a produção dele, né? Então, assim, o INSS ele não deixa de amparar o trabalhador rural, né? Mas a forma com a qual o trabalhador rural consegue comprovar é que vai mudar, porque o trabalhador urbano é muito simples. Ele vai ter a carteira dele assinada e vai ter lá as contribuições que ele fez para o INSS. Às vezes ele não tem a carteira assinada, por exemplo, é autônomo, enfim, mas ele tem a contribuição individual que ele faz. Então ele consegue comprovar. O trabalhador rural às vezes não. E aí tem também a questão do tempo de contribuição, né, que é um pouco reduzido. Mas o principal é isso, o trabalhador rural ele vai ter que comprovar de acordo com documentação. E aí a documentação ela é o ouro para o advogado, para o trabalhador rural que quer se aposentar. Por quê? Porque é essa documentação que vai comprovar que ele faz trabalho rural desde cedo, por exemplo. Já tive clientes assim que a gente conseguiu comprovar desde os 14 anos de idade ele é trabalhador rural, que ele faz o mesmo trabalho desde os 14 anos de idade, a mesma rotina desde os 14 anos. Então, às vezes a pessoa está 45 anos fazendo a mesma rotina como trabalhador rural, e aí, mas nunca teve nenhuma contribuição, nunca nem pisou na cidade assim para saber o que é um INSS, mas de repente não consegue mais trabalhar. E aí, por exemplo, já teve situações que o cliente veio atrás de mim porque ele queria, na verdade, o BPC e o LOAS, né, que é o benefício previdenciário para quem não cumpriu os requisitos do INSS, né, que aí é para quem tem para quem é hipossuficiente, tem regra etária também, né, hoje a regra é você ter mais de 65 anos. E o cliente me procurou porque ele queria receber pelo menos o LOAS para descansar e parar de trabalhar. Mas eu fui analisar e vi que não, de acordo com os ganhos que ele tinha, com o histórico dele, aí a gente vasculhou todos os documentos, procurou tudo e conseguiu a aposentadoria rural para ele com um benefício muito maior do que seria só o do salário mínimo, né, do LOAS. Nessa aposentadoria rural tem uma questão muito legal que é... Não sei se você viu, mas tem um juiz federal que faz as audiências e posta Uhum. as audiências. E aí, uma das formas de comprovação é a pessoa responder as perguntas sobre o ofício que ela realizava, né? Teve uma mulher que acho que foi a advogada do INSS, perguntou para ela como é que plantava a mandioca, se era com semente. E aí, por um ato falho, ela respondeu, com semente. Só que não é com semente, né? Aí ele, não, peraí, é com semente mesmo. É muito engraçado esse magistrado, é bem interessante os videozinhos dele. Esqueci o nome dele agora. Então, de novo, entra por esse lado, né? Que o INSS não vai ter essa análise, né? O INSS ele é um órgão administrativo que vai fazer principalmente uma análise documental e às vezes uma análise de uma história. Mas, por exemplo, tem casos de... E aí eu lembro da época que eu trabalhava lá no TRF1, que tinha processos que era assim, o pedido administrativo foi uma carta escrita à mão, contando assim, eu trabalho na roça desde tanto tempo, tá aqui a prova, e a pessoa junta uma foto dela no campo. Aí eu sou analista do INSS, eu vou olhar esse negócio aqui e falar, esse negócio não comprova nada. Eu fui visitar a chácara do meu tio, sou trabalhador rural, não faz sentido isso, né?
Mas às vezes a pessoa é tão humilde que ela não tem outros meios de comprovar mesmo, né? Às vezes não tem nem documentação direito, né? Então, essa análise mais sensibilizada, geralmente é em juízo mesmo que a gente consegue, né? E Uhum. aí entra o papel da defensoria pública, o papel do advogado de conseguir contar bem essa história dessa pessoa para que ela consiga de fato o benefício, né? E a aposentadoria rural tira muito disso, assim, você precisa ter o comprovante de contribuição rural, ou precisa ter o comprovante, assim, de venda, por exemplo, tem muito trabalhador rural que trabalha com pequena propriedade, né? Então ele planta lá as coisinhas dele e vende para alguma cooperativa da cidade, né? Que vai vender e vai dar o dinheiro. Então ele tem um comprovante que ele faz essas vendas. E aí tem gente mesmo que tem documento de escritura, por exemplo, que recebeu a terra. E aí tá lá na escritura dizendo, não, a propriedade rural é desse indivíduo desde 1975. Então, tipo, tem essa propriedade rural e tem lá o atestado do INCRA dizendo, ó, essa propriedade rural é produtiva desde pelo menos tanto tempo. Então, é todo esse contexto. E aí tem que ter, né, essa prova documental, mas quando não tem, a prova testemunhal também ajuda muito, né? Então, vai muito desse contexto, dessa análise sensibilizada, né? É possível ter duas aposentadorias ao mesmo tempo? Duas aposentadorias? Sim. E aí tem algumas situações. A principal questão é, você pode ter duas aposentadorias contando que sejam de regimes diferentes. Então, por exemplo, você trabalhou no regime, no RPPS, né, que é o regime próprio do servidor público. Então, se você trabalhou como servidor público, você vai receber uma aposentadoria pelo regime do servidor público. Mas se você trabalhou como servidor público e depois foi trabalhar na iniciativa privada, você pode acumular as duas aposentadorias. Então, existe essa possibilidade. Mas duas aposentadorias do mesmo regime não dá. Do mesmo regime, você vai conseguir em algumas profissões. Por exemplo, médico. A pessoa é médica e professora. Então, Ah, ela tem tá. duas profissões. E dois contratos diferentes também, né? Então, a pessoa é professor e é coordenador. E a pessoa que trabalha, se aposenta, continua trabalhando depois da aposentadoria, ela vai continuar contribuindo, né? Com Uhum. esse novo trabalho. Ela vai se aposenta de novo? Como é que funciona? Não. Antes já existiam ações de que a gente chamava de desaposentação, né? Que Desaposentação. a pessoa sai da aposentadoria e entra de novo com um novo cálculo, enfim. Mas hoje isso já está muito mais difícil de conseguir. E essa questão de contribuir, mesmo estando aposentado, é porque a contribuição, ela não é... Tem muita gente que pensa assim, a contribuição previdenciária é como se fosse uma economia que eu faço para aposentar lá na frente, né? Como se fosse uma poupança, mas não é. Você está contribuindo para um regime previdenciário, né? Então, é muito mais amplo, porque tem, por exemplo, a sua contribuição não vai ser usada na sua aposentadoria, mas ela vai ser usada, por exemplo, para conceder benefícios previdenciários para pessoas carentes. Então, que é o que eu falei, né, o BPC e LOAS. O BPC e LOAS, ele é o quê? É o benefício de prestação continuada, que, que vem, né, o LOAS da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o quê? Ele é um benefício para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que não tem como trabalhar, ou não tiveram nenhum tipo de trabalho. Então, por exemplo, quem recebe o BPC? Pessoas com deficiência que têm renda familiar per capita de meio salário mínimo. Então, a pessoa que está realmente em uma situação de vulnerabilidade. Ou então, a pessoa que é idosa, mais de 65 anos, e que também está em situação de vulnerabilidade. Né? Então, a lei interpreta que essa pessoa não pode trabalhar, mas também não pode ficar desamparada. Né? Então, a contribuição ela é para o regime todo. Né? Ok, então ela pode até não se aposentar, mas ela tem direito ali aos auxílios-doença, se acontecer algum acidente, auxílio-acidente, alguma coisa nesse sentido, depois de ter sido aposentada e continuar trabalhando. Ela pode ter direito, mas vai depender muito da situação. Então, por exemplo, se ela continuou trabalhando e teve algum acidente, e aí ela vai receber o benefício de auxílio-doença que às vezes pode ser maior. Eu tô na verdade judicializando uma situação dessa, e eu confesso para você que eu não tenho uma resposta exata ainda. Pela legislação, ela pode receber o benefício. E o que a gente está buscando? Que ela receba o benefício de auxílio-doença, porque o benefício de auxílio-doença é maior do que a aposentadoria que ela recebe hoje. Então, é isso que a gente está buscando, mas ainda está dependendo de uma análise. Pela análise da lei, isso é possível. Mas o INSS nega sempre e a gente está buscando, né, na justiça conseguir reverter esse caso, né, para conseguir essa situação. Mas a regra é que não pode. Então, se você se aposentou, você não vai conseguir se aposentar de novo para ter um novo cálculo do benefício, a não ser que você seja de um regime diferente, né? Não, sim, mas em relação aos auxílios, né? Porque você continua contribuindo com o sistema, né?
Ah, não, com relação aos auxílios, sim, você consegue É. receber esses auxílios. Não, é ótimo, excelente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pensão por morte é vitalícia? A pensão por morte, hoje, depois da reforma da Previdência, ela só vai ser vitalícia para cônjuges que têm mais de 45 anos de idade. Então, por Excelente. exemplo, se você é filho de alguém e recebe essa pensão por morte, tem alguns critérios de idade, né? Quando você completa 18 anos, você deixa de receber. E se você é mulher com menos de 45 anos, também tem a lei determina alguns critérios. Você vai receber por um período de tempo. O período máximo, se eu não me engano, é 15 anos, mas agora eu não sei exatamente o tempo. Mas o que ela interpreta? Que se você, por exemplo, você é dependente econômico, né? Para receber a pensão por morte, você tem que ser dependente econômico. Se você é dependente econômico, por exemplo, do seu marido, e você tem mais de 45 anos, significa que você vai ter muita dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, a lei ela dá esse amparo. Se você não tem como voltar para o mercado de trabalho, não tem como se sustentar, porque era o marido que sustentava, então você tem direito a receber essa pensão de forma vitalícia. Agora, se você tem, por exemplo, 23 anos, a lei interpreta que você vai receber durante um tempo, que é o tempo que você tem para conseguir voltar para o mercado de trabalho, se especializar, enfim. E aí você já tem que saber que você não vai não vai conseguir sobreviver com esse dinheiro que recebe de pensão para sempre, né? Então tem que ter esse planejamento familiar também, planejamento de vida, né? Quem nunca contribuiu para o INSS pode receber algum benefício? O benefício é esse, né, do BPC e o do LOAS, mas são pessoas que estão em situação de hipossuficiência. E se você nunca contribuiu, mas, por exemplo, tem algum receio, vamos supor que você seja algum autônomo, PJ, e tem algum receio, sei lá, se eu sofrer um acidente, o que vai acontecer comigo? Tem forma de você contribuir para o INSS de maneira autônoma também, que é indicado porque depois que você garante o seu direito como segurado social, ou seja, se você contribuiu por 12 meses, você já é segurado. E aí, se você também cumpriu os requisitos de carência, você vai receber um certo tipo de benefício, mas pelo menos você cumprindo o requisito de ser segurado social, se você sofrer algum tipo de acidente, você consegue solicitar o benefício para o INSS, né? Mesmo que seja um benefício mínimo, assim, de um salário mínimo, por exemplo. Uhum. Às vezes você é autônomo, recebe uma quantia maior do que esse valor, mas pelo menos receber esse mínimo já te garante que você não vai ficar, né, desamparado completamente, né? Mas se você não contribui, a única forma é o BPC-LOAS, que é para pessoas hipossuficientes, né? E aí a legislação ela determina que a renda familiar per capita seja de 1/4 de salário mínimo. Só que hoje, assim, 1/4 de salário mínimo praticamente não existe, né, na nossa realidade. E aí o STF já aceita que seja já tem teses também no TRF, enfim, de pelo menos meio salário mínimo. E às vezes até mais. Porque são critérios objetivos, mas tem alguns julgados que falam assim, esse critério objetivo ele não pode ser preservado em todo tipo de situação, porque às vezes assim, a família depende dessa pessoa, ou dependia dessa pessoa, e é uma família assim de 5 pessoas. Então, assim, aí vai contar a renda do filho que faz estágio, da mãe que tem um emprego e ganha um salário mínimo, enfim. E aí, na soma, passa um pouco desse mesmo salário mínimo. Só que não é suficiente para a pessoa ter uma vida digna ainda, né? Então, assim, o que acontece o INSS vai negar administrativamente, mas aí judicialmente, geralmente, dependendo da situação, é possível reverter isso e conseguir o benefício, né? Quando o trabalhador se aposenta, ele pode sacar todo o FGTS? Sim, isso é um benefício que o trabalhador tem. Se ele se aposenta, ele saca todo o FGTS. E aí tem uma questão interessante que hoje o FGTS ele é atualizado hoje ele é atualizado pela TR, né, taxa referencial. Só que a TR ela não, se eu não me engano, hoje ela tem uma defasagem de 4% ao ano com relação ao INPC e as outras taxas que são, perdão, vou pegar o termo correto aqui para não falar besteira. Que tem a ver com poder de compra, é o índice. Não me lembro. Enfim, é porque a taxa TR ela não recompõe o poder de compra, né, que tem a ver com a inflação. Uhum. Então, se ela não consegue nem recompor a inflação, ela não é uma taxa adequada. E aí, existe um julgamento hoje no STF que já houve modulação de efeitos, que você pode pedir a atualização do FGTS para a Caixa. Então, por exemplo, se você... houve a modulação de efeitos, então, desde a data do julgamento, se não me engano,
outubro ou abril de 2024, você pode pedir essa atualização desse valor. E aí, lá na frente, por exemplo, quando a pessoa for se aposentar, às vezes isso pode gerar um valor bom, assim, desse FGTS. Por exemplo, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais a mais que a pessoa vai receber por conta dessa defasagem de 4% ao ano, que tem a ver com a Caixa utilizar a TR e não um índice que corrija pela inflação, né? Certo. E se a empresa não depositou o FGTS? Quais são os riscos do trabalhador? Não só com relação ao FGTS, né? Mas também assim, as contribuições previdenciárias no geral, né? O primeiro risco que o trabalhador tem é, principalmente, ele vai se aposentar e não vai receber o valor completo que ele teria de FGTS. E, às vezes, se você trabalhou com carteira assinada durante a sua vida toda, o FGTS tende a ser um valor muito bom, né? Só que aí, se o empregador não contribuiu, você não vai receber esse valor. E também com relação a, né, que eu falei, né, a análise do INSS é pelas contribuições. Certo. E se o empregador não fez a contribuição, não repassou para o INSS ou lançou errado, você vai sofrer alterações, por exemplo, na sua aposentadoria, né, que o cálculo vai ser diferente. Então, o que acontece é, às vezes o INSS pode conceder a aposentadoria, só que ele desconsidera o período de trabalho, por exemplo, que não houve a contribuição ou a comprovação da contribuição. Então, você pode acabar perdendo aí valores, né, que na média pode aumentar muito, às vezes, a média de remuneração para você receber uma aposentadoria maior. Ou então você realmente pode ficar sem o dinheiro, né, no caso do FGTS. E aí o que a pessoa tem que fazer é procurar um advogado, e dessa vez não tem como, tem que procurar um advogado, para entrar com a ação. A ação primeiro, no caso da contribuição previdenciária, para comprovar que ela não pode ser responsabilizada, ou seja, ela não pode sofrer por culpa do empregador. Então, o cálculo de aposentadoria dela tem que ser o cálculo correto de acordo com o contra-cheque dela. E por isso que é sempre bom todo mundo que trabalha de forma fichada, que já recebeu os contra-cheques físicos, sempre guardar os contra-cheques também. E com relação ao FGTS também, né? Porque não teve esse lançamento. E aí já pede, e aí a ação ela pode ser lançada contra o empregador para que ele faça esse lançamento com a correção monetária correta, né? Então, não é pela TR, é realmente a correção com juros de mora, porque não houve pagamento, né? Então, já tive esse tipo de situação que a gente foi fazer o cálculo e aí a pessoa estava super feliz que ela ia receber mais ou menos 3 mil reais de aposentadoria. Só que aí ela entrou com um pedido e o INSS não negou por uma questão lá de erro interno deles. E aí, quando eu fui fazer a análise, eu verifiquei que, na verdade, assim, tinha um longo período de 4 anos que estava lançado a menor, assim, estava lançado como salário mínimo, que eu acho que era de 2001 a 2005. Então, o salário mínimo lá na época era, tipo, R$ 200, alguma coisa assim. E, na verdade, ela recebia 1.200. Ela estava em outra categoria até em relação à própria classe social na época, sabe? Assim, que você está recebendo 6 salários mínimos. Então, você está numa situação diferente, ainda mais lá naquela época. Então, e aí estava lançado errado. E aí eu verifiquei isso, e a gente fez essa correção, e aí o valor dela atingiu o teto. Então, ela conseguiu se aposentar com um teto de mais de 5 mil reais. E antes ela estava até feliz de receber os 3 mil. Que demais. Né? Então, essa análise também é muito importante, né? Porque o advogado ele consegue olhar, fazer ter essa percepção, né? E aí também com a FGTS também a gente conseguiu. O empregador ainda existia, enfim, às vezes acontece também, o empregador deixa de existir, mas você ainda consegue responsabilizar ele, né? De qualquer forma, né? Se não for a pessoa jurídica, pode responsabilizar a pessoa física que era, né, dona daquele CNPJ. Mas nesse caso, o empregador ainda existia, a gente conseguiu responsabilizar ele também, então ela recebeu também o valor correspondente ao FGTS. Né? Então, são situações que acontecem. Né? Excelente, a gente já está caminhando para o final. Você gostaria de me informar mais alguma coisa? Tem mais algo para ensinar ao beneficiário aí Eu acho que a principal lição que fica para quem é beneficiário, quem está perto de se aposentar, é ter esse planejamento, né? Se você está em alguma situação assim, não enfrenta isso sozinho, né? E às vezes também a internet tem muitas informações, a pessoa acaba se perdendo no mar de informações que tem na internet, né? Então, procurar um advogado, uma pessoa que tem já especialização, que já trabalha com direito previdenciário, é muito importante porque ela já vai ter, como que eu falo, o caminho das pedras, né? Então, já vai saber, assim, às vezes a sua situação é muito parecida com uma situação que o advogado já enfrentou. Então, já vai saber te dar a resposta ali adequada, né? Então, se você
teve algum problema, se você teve alguma questão previdenciária para resolver, não deixa de buscar o advogado, porque o advogado ele vai ser a pessoa que vai te dar a orientação correta com relação a isso, né? E não só no momento que dá errado, né? Porque muita gente procura o advogado quando dá errado. Meu pedido foi negado, e agora, o que eu faço? Eu posso fazer o recurso administrativo e vou procurar um advogado e tal. Às vezes, antes de fazer o pedido, consulta o advogado, que o advogado vai estruturar melhor esse pedido, que vai facilitar tanto do pedido já ter maiores chances de ser aceito, como também no momento da ação judicial já está a ação mais bem estruturada, e ela mais bem estruturada é mais fácil de você conseguir o seu, né, ter a garantia dos seus direitos e a ação ser julgada procedente. Né? Excelente. Gente, hoje eu conversei com o Dr. Ramon, especialista em direito previdenciário. Dr. Ramon, foi um prazer recebê-lo no nosso programa. Espero que a gente volte a conversar aqui em breve sobre outros assuntos, ou sobre esses assuntos, ou alguma atualização legislativa ou jurisprudencial que você tenha observado. Mas é isso, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado aí todo mundo. Até o próximo episódio, gente. Um abraço.